Bom dia a todos, boa tarde, dependendo de onde estiverem. Damos as boas-vindas a todos. Vamos iniciar o primeiro workshop virtual de capacitação sobre avaliação de riscos dietéticos para pesticidas. Este evento está voltado para os países membros do ICA, da América Latina e do Caribe. Trata-se de um evento organizado e realizado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, EPA, o Serviço Agrícola Exterior, FAS, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, ICA. Para iniciar o evento, tenho o prazer de apresentar a senhora Ana Cordeiro, coordenadora do Programa de Sanidade Agropecuária e Inocuidade dos Alimentos do ICA. Com a palavra, por favor. Muito obrigada, Eric, e a todos por participarem deste evento hoje. Saudações para os participantes dos países convidados para este evento da América Latina e do Caribe. Também gostaríamos de dar as boas-vindas aos nossos co-organizadores, a EPA, a USDA, FAS, com quem temos trabalhado intensamente para esta iniciativa se tornar uma realidade. E a pessoa que estará comigo na inauguração do evento, a Lance Warner, que é chefe do escritório de programas de pesticidas da EPA, da Divisão de Assuntos Externos e de Campo. Para nós, trata-se de uma excelente oportunidade para compartilhar com todos os esforços sendo envidados em colaboração com a EPA e a USDA para apoiar o fortalecimento de capacidades na América Latina e no Caribe. A pandemia nos apresenta grandes desafios e, ao mesmo tempo, também gera oportunidades, já que podemos aproveitar a tecnologia como ferramenta para transferir conhecimentos, trocar experiências e aprender com todas essas situações. Nós estamos cientes de que nesta oficina, neste workshop e nos futuros workshops, estaremos iniciando um processo onde nós esperamos continuar a trabalhar com todos os senhores, não apenas com as organizações que tem trabalhado no processo, mas também promover muito o trabalho colaborativo com os representantes dos países beneficiários da iniciativa. Nós esperamos que façam parte ativa da identificação das necessidades e das diversas modalidades de cooperação a serem implementadas dentro desta iniciativa. É necessário oferecer conhecimentos aos países sobre a avaliação dos riscos, já que isso contribui para dotá-los de ferramentas para a proteção do consumidor e, além do mais, se transformarem numa solução para reforçar o comércio internacional, a sua posição no comércio internacional, que é tão importante para o desenvolvimento do setor agroalimentar e para dar uma melhor qualidade de vida para a nossa população. As ferramentas técnicas e científicas no campo dos pesticidas para os nossos países significa também apoiá-los na defesa do sistema multilateral de comércio. É necessário ajudá-los e apoiá-los para
entender a importância de usar evidência científica para a tomada de decisões e zelar pela existência de um comércio harmonizado quanto às normas. Nós estamos cientes de que, como parte do fortalecimento dos serviços oficiais de sanidade agropecuária e inocuidade dos alimentos, trata-se de um tema da maior importância e nós estamos no caminho certo. Portanto, agradecemos muito pela colaboração e pela parceria estratégica que foi consolidada com as diversas autoridades e parceiros dos diversos países e dos Estados-membros. Finalmente, gostaria de desejar muito êxito, muito sucesso nesta iniciativa e gostaria de convidá-los já hoje para participarem ativamente, em bom engajamento hoje e nos futuros workshops. Mais uma vez, muito obrigada pela participação, pelo comprometimento e muito sucesso a todos. Um abraço e até a próxima. Até breve. Agradeço a senhora Ana Cordeiro, coordenadora do Programa de Sanidade Agropecuária e Inocuidade dos Alimentos. Em seguida, vou convidar o senhor Lance Wormel, chefe do Programa de Coordenação de Pesticidas da EPA, na Divisão de Assuntos Externos e de Campo. Peço desculpas pela ausência do Lance, mas estamos muito animados com esta oportunidade. Obrigada novamente pela apresentação. Meu nome é Rachel Ricciardi. Eu trabalho no Programa de Pesticidas da EPA, na Divisão de Assuntos Externos e de Campo do governo dos Estados Unidos. Obrigada por nos acompanhar nesta primeira videoconferência durante esta época tão difícil. A EPA agradece muito o ICA pela oportunidade de trabalhar juntos e por possibilitar essa sessão. Esta é a primeira de várias videoconferências para promover o diálogo entre especialistas técnicos das agências governamentais dos Estados Unidos e todos os senhores e as senhoras. Espero que este intercâmbio técnico ajude a todos a adquirirem os conhecimentos para trabalharem melhor na América Latina e no Caribe nesta seara. Há algumas apresentações que foram preparadas pela EPA hoje e esperamos poder compartilhá-las com todos. Estou ansiosa por ver o desenvolvimento desta sessão de hoje. Obrigada. Agradeço a Rachel Ricciardi, da Divisão de Campo e Assuntos Externos do escritório do Departamento de Programas de Pesticidas da EPA. Antes de iniciar, eu gostaria de compartilhar informações sobre os procedimentos e expectativas deste evento. Esta oficina está sendo transmitida em inglês, espanhol e português. Temos 3 canais diferentes para a transmissão. Foi feito assim para poder dar as apresentações em cada idioma. Ontem estávamos com 261 cadastrados em espanhol e português e 77 em inglês. Portanto, e repito, até ontem estávamos com uma possibilidade de 338 participantes. Devido ao número de inscritos, os microfones e a possibilidade de compartilhar a tela e usar a câmera ficam apenas com os expositores, os apresentadores. Para interagir com todos, por favor, queiram usar o chat. Gostaríamos de convidá-los a redigir as suas perguntas no chat para elas serem transmitidas para os expositores. Após cada palestra, haverá um tempo para perguntas. Se for possível, queiram redigir as perguntas assim que elas surgirem, para poder ir processando e analisando com antecedência. Eu gostaria de pedir aos participantes que estão conectados com a linha de português que, se for possível, façam as perguntas em espanhol ou
em inglês, em vez de redigi-las em português. Este é o primeiro de 3 programas, cujo objetivo é dar oportunidades para fazer um intercâmbio técnico para promover o diálogo entre peritos das agências do governo federal dos Estados Unidos e as suas contrapartes nos países da América Latina e do Caribe. Esses intercâmbios técnicos fornecerão processos, metodologias e ferramentas implementadas pelas autoridades dos Estados Unidos para o desenvolvimento de capacidades e o fortalecimento institucional nos governos da América Latina e do Caribe. Quando forem concluídos os 3 workshops, terão sido abordados temas como programas e políticas regulamentadoras dos pesticidas, o processo de avaliação de riscos e o limite máximo de resíduos de pesticidas, políticas de comércio agrícola internacional implementadas pelos Estados Unidos, exposição alimentar, o programa de dados de pesticidas dos Estados Unidos, entre outros assuntos de interesse. Todos tiveram de se cadastrar para participar deste workshop. A ideia de fazer esse cadastro é desenvolver um mecanismo de comunicação com todos os senhores e senhoras para poder interagir durante este e próximos workshops. Portanto, irão receber comunicações da nossa parte e dos nossos peritos para promover um diálogo e um espaço para troca de ideias técnicas. Vamos abrir um espaço virtual onde poderão acessar as gravações dos workshops nos 3 idiomas, as apresentações, os links de interesse relativos ao tema e também, o que é mais importante, um espaço para poder fazer questões técnicas e promover o diálogo também técnico. Estamos muito interessados em avaliar este workshop e os próximos, para poder tomar medidas para melhoria e atender às prioridades e maiores necessidades que os senhores poderiam nos exprimir. Para tanto, vamos enviar um formulário eletrônico simples e curto, que desde já agradecemos se puderem preencher. Será enviado por correio, por e-mail. E gostaríamos de convidá-lo para o próximo workshop no dia 17 de setembro. Sem mais, por enquanto, gostaria de iniciar com as apresentações. Para tanto, vou apresentar o senhor Luiz Sugiyama, com uma grande trajetória no USDA e na EPA, em assuntos relativos à regulamentação de pesticidas, manejo integral de pragas e programas de medidas sanitárias, entre outros. Ele irá nos dar um panorama breve dos projetos em andamento, levados adiante pelo USDA na região das Américas, em associação com o ICA e como isso se relaciona com o posicionamento político do tema. Damos as boas-vindas ao senhor Luiz Sugiyama, com a palavra. Muito obrigado, Eric. Vamos ver se já estão conseguindo me ver na tela. Sim, estamos vendo. Bom dia e um abraço virtual para todos os participantes deste evento. Conheço muitos dos que estão aqui presentes, espero que todos estejam com saúde e tomando muitos cuidados nesta época. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer profundamente ao ICA, ao Departamento da Agricultura dos Estados Unidos e aos peritos da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos pela oportunidade de participar desta reunião virtual. Mas antes de apresentar um relatório breve sobre o projeto de cooperação interamericana sobre a regulamentação dos pesticidas e os limites máximos de resíduos de pesticidas, eu gostaria de dedicar alguns minutos a alguns aspectos gerais sobre o uso dos pesticidas na agricultura. Primeiramente, eu acredito que todos sabemos que todos os países do mundo trabalham
com grande esforço para garantir a segurança alimentar, que significa principalmente acesso aos alimentos para os nossos cidadãos. Mas, além disso, além do acesso, é necessário que os alimentos sejam inócuos e saudáveis. Podem ser de produção nacional ou importados. Isso inclui produtos agrícolas exportados pelos nossos países para diversos mercados no mundo inteiro. Um dos fatores importantes na produção dos alimentos, principalmente na parte nacional, interna, é o controle eficaz das pragas. Para tanto, é necessário que os nossos agricultores e os agricultores de outros países e aqueles que importam e exportam alimentos para os nossos mercados se utilizem de estratégias para o manejo integral de pragas e também boas práticas agrícolas. Entretanto, sendo realista e honestos e sendo conhecedores do uso dos agrotóxicos na nossa região, nós vemos que ainda são usados muito os agrotóxicos para o controle de pragas. Mas, durante a minha carreira, eu tenho visto muito progresso no uso seguro e inócuo dos agrotóxicos e também dos equipamentos de proteção pessoal, mas há ainda muito a se fazer nesse campo. Nós sabemos que, se são usados os agrotóxicos em culturas que são alimentos, provavelmente haverá resíduos pequenos, que são medidos em partes por bilhão, e para garantir a inocuidade dos alimentos, no que diz respeito aos resíduos químicos, esses limites máximos de resíduos devem ser regulamentados, limitados e pré-estabelecidos para proteger as nossas dietas. Com esse preâmbulo, eu gostaria de dizer que, por muito tempo, o registro e os limites máximos de resíduos tem sido um tema de preocupação para muitos fóruns internacionais, como, por exemplo, a OMC, Codex, e também fóruns nacionais, porque nos nossos países nós também nos preocupamos com a inocuidade dos alimentos. Agora vou compartilhar a minha apresentação e vou informar rapidamente sobre o projeto de cooperação interamericana sobre regulamento e normas de pesticidas, principalmente os limites máximos de resíduos. Desde final de 2019, mas muitos anos antes, também o ICA e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos têm colaborado em vários projetos. Mas principalmente este ano foi, como foi dito pela doutora Cordeiro, pensado um programa mais extenso e abrangente de cooperação interamericana, especificamente na área dos pesticidas. E talvez haja vários motivos que levaram à criação deste programa de cooperação. E um dos motivos principais foi uma resolução que foi preparada em outubro do ano passado pela Junta Interamericana de Agricultura, numa reunião ordinária, que, pelo que eu sei, é feita a cada 2 anos. Então, é uma reunião de alto nível político, que foi realizada na sede central do ICA, em San José, na Costa Rica. Os Estados-membros do ICA, todos os países da América Latina, prepararam uma declaração com 6 pontos muito importantes que eu gostaria
de detalhar. O primeiro ponto é examinar, resolve, número 1, examinar assuntos relacionados com os limites máximos de resíduos de pesticidas que têm um impacto adverso no comércio internacional de alimentos e produtos agrícolas. Em se tratando de LMR, nós incluímos também o registro, porque está associado com o cadastro, com o registro do pesticida, que é uma molécula usada para alguma lavoura, e para se determinar se é seguro ou não esse alimento, devemos estabelecer o LMR. Também é necessário buscar consenso no hemisfério ocidental, os nossos países, quanto à colaboração em temas relativos aos pesticidas que têm impacto no comércio agrícola. Em terceiro lugar, afirmar a importância da análise de risco na avaliação, gestão e comunicação dos riscos. A análise de riscos será explicada por uma perita da EPA e exige uma sustentação científica para poder se fazer essa análise adequadamente. Número 4, também é importante se comprometer com a melhoria da transparência e da previsibilidade no estabelecimento e adoção de limites máximos de resíduos no âmbito nacional. Espera-se também que haja harmonização entre esses limites no nível nacional e internacional. Número 5, fortalecer a implementação através de um trabalho coletivo. Essa é a ideia com este evento, com estes eventos, para também afirmar a relevância da comissão do Códex, que é um guia. Os limites máximos do Códex não são obrigatórios necessariamente, a menos que eles sejam adotados como padrões nacionais pelo país em questão. Muito bem? Bom, e a aplicação desses princípios, eu acho que todos conhecem esse mapa do hemisfério ocidental, e um dos objetivos principais é alinhar, na medida das possibilidades, os sistemas de cadastro e estabelecimento também dos limites máximos de resíduos. Atualmente, nós temos alguns obstáculos, algumas barreiras para o estabelecimento de limites máximos de resíduos. Isso acontece quando os agricultores nos nossos países usam agrotóxicos de maneiras diferentes, diversas, porque às vezes as instruções da etiqueta podem ser diferentes, pode ser a mesma cultura, mas às vezes não são claras e são usadas a intensidade ou as consequências para cada lavoura são diferentes, e também porque os requisitos de cadastro em cada país podem variar, então os países acabam adotando LMRs diferentes. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, com o mercado europeu, com a União Europeia, porque as exigências para os ensaios de campo podem ser diferentes, os testes. E porque as etiquetas aprovadas para cada região, cada país, podem ser diferentes também. Então, temos um problema, um obstáculo no comércio, já que existem diferenças nos LMRs em mercados distintos. E, como eu dizia, o projeto busca uma harmonização dos limites máximos de resíduos, de maneira que venham a se alinhar com os padrões internacionais. Então, a ideia é evitar, prevenir e resolver vencer os obstáculos ao comércio relacionados com os resíduos de pesticidas, que os agricultores também possam ter acesso a pesticidas de alta qualidade, mais seguros também, por exemplo, os biopesticidas, que são menos tóxicos.
mas que exigem talvez maior conhecimento técnico para a sua aplicação. Para se chegar ali, é necessário alinhar os requisitos de LMR dos países. O que nós buscamos é evitar, prevenir, vencer obstáculos. E uma das respostas é alinhar esses requisitos para que sejam os mesmos para todos, quer para os ensaios no campo, também como são feitos os limites pré-colheita, que também indicam quanto resíduo pode haver numa lavoura, e também as instruções nas etiquetas. Se nós conseguirmos harmonizar os LMRs, eu acredito que seria um grande passo para promover e facilitar o comércio agrícola, já que todos os nossos países importamos e exportamos produtos provenientes de diversos mercados. Para finalizar nessa cooperação com o ICA, mantemos as áreas de cooperações, com as áreas de registros, requisitos comuns, grupos de cultivo, avaliação de risco, reconhecimento de dados e alguns estudos, e também facilitar o registro de agrotóxicos mais seguros para as normas de limites máximos de resíduo, limites máximos comuns adotados, mas também limites máximos de resíduo de grupos de cultivos, já que esse programa tem um componente para implementar estudos para que o Codex pode estabelecer limites de resíduos para cultivos tropicais, que são muito importantes na América Latina, mas também culturas também importantes para a nossa região. E também programas de monitoramento para verificar que os plaguicidas, agrotóxicos são usados corretamente e não excedem os limites máximos e não contém resíduos ilegais nesses produtos. E para finalizar, gostaria de terminar essa sessão com um componente de programa de capacitação e que esse projeto está implementando. E essa reunião virtual é talvez o início desse programa que vai ser implementado através dos anos, até o ano 2020, 2024, para que todos os países, no aspecto técnico, possam trabalhar na mesma base, ou com a mesma base, com a mesma linha técnica de investigação, com uma regulamentação também igual. Com isso eu termino. A continuação, desejo passar a segunda apresentação, que é a apresentação do workshop titulado A Descrição Geral do Escritório de Programas de Pesticida da UZEPA. Então, ela vai ser levada a cargo por Rachel Richa, Zoe Endur, Lauren Lapointe. Elas formam parte da divisão de campo e assuntos externos do Escritório de Programas de Agrotóxico da EPA. Bem-vindos por essa capacitação. Eu vou dar-lhes essa apresentação da EPA. Meu nome é Zoe Endo. Eu trabalho na Agência de Proteção Ambiental e meus colegas Rachel Richard e Lauren Lapointe vão estar apresentando hoje para dar uma vista geral do programa de agrotóxico da EPA, para dar uma ideia geral do que fazemos. Rachel, pode passar a seguinte. Nossa missão é proteger
a alimentação humana, também cobrimos um rango de áreas para assegurar ar limpo, temos esforços para reduzir os esforços ambientais, enfatizamos a proteção ambiente e saúde, proporcionamos acesso à informação adequada para ajudar que as pessoas participem de maneira efetiva na saúde humana e o ambiente. E também incluir que os praguicidas estejam sob regras antes de sair do mercado, estejam controlados. A EPA tem 12 escritórios na sua sede em Washington, em Virgínia. Alguns têm os desenvolvimentos nacionais e têm essa capacidade para gestionar toda essa questão de resíduos e riscos. E a EPA vai estar... Hoje estamos falando do escritório de praguicidas. Aqui está o nosso organograma e aqui está onde a Agência de Proteção Ambiental, Andrew Windows, está aqui. E aqui é a nossa organização. Temos 10 escritórios nos Estados Unidos e temos um papel chave para manter as relações com os governos estatais, para promover as regulamentações, para também promover suas próprias regulamentações nos estados. Além disso, a missão geral do nosso escritório tem uma missão de proteger a saúde humana de riscos associados ao uso dos agrotóxicos. E também regulamentamos um grande mercado de praguicidas e tomamos decisões com base em princípios científicos demonstrados. Também aplica estatutos, também se avalia os praguicidas no mercado e se proporciona transparência e oportunidades para a participação pública no processo de tomada de decisões. Agora vou passar a apresentação à minha colega Rachel, que vai apresentar o organograma do que nós fazemos da OPP. Bom, olá. Olá. Aqui vemos e ouvimos. Muito obrigada. Muito obrigada. Com a apresentação, há 9 divisões na OPP, como podem ver aqui na tela. Aqui tem a divisão de registro, onde há novos praguicidas, e também uma divisão que reavalia os agrotóxicos existentes no mercado. Então, nós trabalhamos nesse programa de agrotóxicos internacionais que está localizado e tem uma divisão externa. Agora vou falar sobre a regulamentação dos agrotóxicos e sobre a regulamentação e uso e produção deles. É importante saber que a EPA regula 17 mil agrotóxicos que se formulam de 1.200 ingredientes ativos e numerosos princípios INET. E a EPA estabeleceu 10 mil limites máximo de resíduos, conhecidos como LMR, nos quais a EPA menciona como tolerância para culturas e outros bens alimentícios. Por lei, os programas de agrotóxicos da EPA têm que supervisionar todas as solicitações de registro desses agrotóxicos ou pesticidas, e o que se usa é a Lei Federal de Inseticidas, e todos os praguicidas são vendidos nos Estados Unidos e têm que estar registrados e aprovados pela EPA. Quando se usa a etiqueta do praguicida, que não, aí está escrito que não causa danos ao meio ambiente e aos seres humanos, considerando custos econômicos e benefícios econômicos, sociais e ambientais dos agrotóxicos.
ele se basa na avaliação de dados científicos e riscos humanos, econômicos e riscos dos produtos utilizados. As companhias de químicos que produzem esses agrotóxicos, eles têm que apresentar estudos para comprovar que cumprem com o que está previsto na EPA. Eles têm que pagar por esses estudos e se requer dados adicionais que a EPA também pode requerer, né, dados adicionais em qualquer momento. Esse escritório de problemas de pesticida também tem a Lei Federal de Fármacos e Cosméticos. E isso regulamenta a EPA para os níveis máximos de resíduos que falamos e os riscos, desculpem, para os alimentos. E os alimentos que contenham esses resíduos ilegais e não aceitados podem ser confiscados pelo governo. Tem que ver que há uma certeza razoável para não dano para se estabelecer esse LMR. Além disso, a Lei Federal de Alimentos e Fármacos não tem um limite específico, não consideram não tem as mesmas considerações da FIFRA. O processo de registro de um agrotóxico da EPA é um procedimento registrado e legal. Quando se solicita que se registram nos Estados Unidos, tem que aplicar, aplicando e enviando dados à EPA. Algumas aplicações incluem mais de 100 agrotóxicos, o que é bastante. A EPA tem que revisar e avaliar esses dados para ver se há riscos potenciais e tomar uma decisão de tomada de riscos com base na LMA que se faz. A EPA revisa os registros existentes para os praguicidas para assegurar que possam ser utilizados de forma boa para os humanos e as culturas. E a revisão do registro é para assegurar-se que se requer para a revisão desse registro a cada 15 anos. E a primeira revisão deve se completar em 1º de outubro de 2022. Agora vou passar a apresentação para a minha colega Laura Lapointe, que vai falar sobre o processo de registro e de reavaliação dos pesticidas. Obrigada, olá a todos. Obrigada, Rachel. Sobre o processo de registro dos pesticidas, isso pode ser iniciar com uma solicitação de registro, mas tem que passar por um processo de revisão para se assegurar que essa solicitação está completa. Também tem que ter uma revisão científica, onde a EPA avalia os riscos para a saúde humana e para crianças e pessoas com problemas imunológicos. E isso é para ver os riscos e os efeitos potenciais na população e no ambiente. A EPA toma decisões na gestão de riscos regulatórios para buscar praguicidas alternas, para estabelecer medidas requeridas para mitigar qualquer risco. Finalmente, a EPA publica uma notificação que se iniciou um registro ao público, ao registro federal, no site webregulation.gov. Sobre o programa de reavaliação de pesticida, que é a avaliação de um registro,
há uma página web e tem uma disponibilidade para o público para que comente sobre esses pesticidas e se há algum comentário tem a avaliação de riscos e a EPA então pede a essas produtoras, então eles mandam um rascunho para ver se há ou não e o público comenta. E a EPA propõe uma solução para isso. Depois de considerar os comentários públicos para uma decisão final, se publica no Registro Federal, no regulation.gov, e isso dura 5 a 7 anos para cada caso de pesticida. Se requer que os dados sejam enviados pelas companhias químicas. É registrar os pesticidas sob o FIFRA ou sob a Lei Federal de Fármacos e Cosméticos. Se estabelece a base científica para seu uso e alguns desses são a química que os estudos de exposição e exposição ambiental. Acabamos de comentar uma ideia geral dos programas da OPP e os registros. Agora vamos discutir algumas formas sob as quais ela implementa essas decisões. As decisões sobre gestão de risco da EPA estão na etiqueta do produto. Então, a etiqueta é a lei. A EPA garante que os praguicidas sejam seguros mediante capacitações e certificação dos aplicadores dos pesticidas de uso restringido. E a EPA dá material para os usuários para saber como usar e também dar exemplos para enfoques alternativos para abordar problemas de pragas. E também a sede da EPA, colabora com os colegas estatais para estabelecer os requisitos locais. Como parte do programa de comunicação da EPA, então, trabalhamos para fazer videoconferências e esperamos assim que tenham uma boa percepção desse programa de pesticida de EPA. Muito obrigada. Se tem alguma informação. E agradeço novamente a Rachel, Zoe e Lauren. Agora vou apresentar a Jessica Kendwell, quem irá fazer uma descrição geral da avaliação dos riscos na US-EPA. Ela trabalha para a divisão sobre os efeitos sobre a saúde do Departamento do Programa de Praguicidas e Pesticidas. Ela é toxicologista e avaliadora de riscos e realiza diagnósticos de riscos para a saúde humana e perigos um grande leque de produtos químicos para poder apoiar as decisões regulatórias relacionadas ao registro dos pesticidas. Com a palavra, Jéssica. Eu não estou conseguindo me ver, mas espero que estejam me vendo. Eu sou Jessica Kidwell, trabalho com o departamento do programa de pesticidas da EPA e na divisão de efeitos na saúde. Espero que todos estejam com saúde. Estou aqui em casa, em Bethesda, no estado do Maryland. Vou dar uma ideia sobre a avaliação dos riscos dos pesticidas. A EPA usa um processo nacional de avaliação do risco. Em primeiro lugar, identificação dos riscos, para ver se pode causar danos aos seres humanos e, se for assim, sob quais circunstâncias. Número 2, avaliação da resposta às doses, que examina a relação numérica entre exposição e os efeitos. E número 3, avaliação da exposição, que examina o que se sabe sobre a frequência, temporalidade e níveis de contato com a substância. E número 4, caracterização do risco,
que examina se os dados apoiam as conclusões sobre a natureza e o alcance dos danos que podem ser causados. E isso é muito importante para a tomada de decisões de produtos já cadastrados ou sob cadastro da EPA. Nós trabalhamos com duas leis nacionais, a FIFRA e a Lei sobre Cosméticos e Alimentos, mas também temos uma lei adicional de 1996 que modificou essas duas leis, que exige uma certeza razoável de que não haverá danos causados para as pessoas, e principalmente para as crianças. E é estabelecido que deve haver uma margem de segurança de 10 vezes na toxicidade pré e pós-natal, principalmente para as crianças nesse caso. A FIFRA autoriza a EPA a fazer análises de toxicologia, de toxicidade, necessárias para o cadastro. Esses estudos são feitos em vários animais de laboratório, ratos camundongos, coelhos e também cachorros. E isso é feito com monitores independentes e são feitos de forma independente e os resultados são apresentados a nós. O que vemos aqui são guias padrão que usamos, temos testes de toxicidade, aqueles que estão em laranja e são usados para etiquetas, não tanto para avaliação do risco. Eles podem ser de várias semanas a vários meses, em roedores e não roedores, e também há outros estudos, os crônicos, são bioensaios, principalmente em ratos e camundongos, para ver se são cancerígenos, e também há estudos de reprodução e toxicidade para o desenvolvimento. Também temos vários testes especializados. E quando nós recebemos esses estudos, os cientistas analisam os dados e fazem os resumos de avaliação de dados. Vemos aqui o link para as guias. Após a avaliação, é feita uma caracterização dos perigos ou dos riscos. Isso inclui assuntos toxicológicos, problemas para o desenvolvimento dos fetos, problemas reprodutivos, também períodos de exposição para os roedores, problemas no metabolismo, possível bioacumulação, qualidade dos dados, incertezas, e inclui 3 vias principais: oral, dérmica e por inalação. Os efeitos tóxicos observados e a gravidade dos efeitos pode variar dependendo das vias de acesso. E é necessário ver que as doses sejam seguras. Aqui vemos uma descrição quantitativa do risco potencial que pode ser usado para avaliar o grau de preocupação pelos efeitos das pessoas que poderiam estar expostas. E também existem os pontos finais, são selecionados para a avaliação do risco, que devem ser os mais sensíveis para cada população e pertinentes para os humanos. Aqui vemos os pontos finais, que é o efeito tóxico, no qual a avaliação dos riscos está embasada, o nível mínimo de efeitos adversos observáveis, LOAEL, que é a dose mínima no estudo, que foram observados com efeitos adversos tóxicos, nível sem efeitos adversos, que é a dose abaixo dessa dose mínima onde são causados efeitos adversos, o ponto de partida, que é o nível de dose utilizado para quantificar o risco, que é genérico, e o controle. Aqui vemos um quadro de perfil de toxicidade. Depois dos estudos, nós fazemos esse tipo de matriz que nos mostra
Em conjunto, é um resumo do que temos, o tipo de estudo, o produto e todo o perfil de toxicidade do agrotóxico. Os pontos de partida são também selecionados. Então, temos aqui exposição aguda, de curto prazo, de médio prazo, crônica, e depois câncer, que é para a vida toda, para dietas, água e potável e alimentos. Temos todos esses estudos pela via oral. Para a parte residencial e ocupacional, que são de curto prazo e médio prazo, são dérmicos e inalação, além do oral também havia. Aqui temos um outro quadro de seleção de pontos finais. Vemos aqui o cenário de exposição dietética aguda para a população geral. Esse é um estudo de dose única com um ponto de partida, que é o NOEAL, e também as incertezas, os fatores, por exemplo, dose para a população, etc. E isso é feito para todos os cenários que eu já mencionei: crônico, dietético, incidental, dérmico, inalação e, às vezes, câncer. Os riscos se expressam assim: para a dieta, percentagem da dose de referência, e dose ajustada para a população. E para a parte residencial, margem de exposição e probabilidade de câncer para o câncer. A percentagem de dose ajustada para a população é usada para expressar os riscos em avaliações dietéticas agudas e crônicas. O ponto de partida é o NOAL, dividido pelos fatores de incerteza, incluído o FQPA, depois eu vou mencionar o que é, e a percentagem de PAD é a exposição dividida pelo PAD multiplicada por 100. Os fatores de incerteza e segurança são multiplicados por 10, que são fatores intraespécie, que tem a ver com a variabilidade entre os humanos, e interespécies, que é a extrapolação de dados de animais, de modelos animais para os humanos, e também o fator de segurança de FQPA, que pode incluir a extrapolação de exposições menores a uma vida, exposições durante a vida toda, LOEL, anuel, e base de dados incompletas, ou um aumento da preocupação pela suscetibilidade das crianças e bebês que não são abordadas por outros fatores de segurança. Então, a margem de exposição é usada para expressar o risco ocupacional. Esse é um ponto de partida, que é NOAL dividido pela exposição. A diferença entre PAD e MOE é a seguinte: para a exposição pela dieta no PAD, na medida que aumenta a exposição, aumenta a percentagem. Então, a percentagem de PAD é tal. Então, seria um risco alto. Com MOE, quando aumenta a exposição, o MOE cai. Então, quando o nível de MOE é inferior a 100, então temos uma situação de risco. Quanto à avaliação da exposição, que é uma função das concentrações e também condutas, que podem ser dietéticas, residenciais ou ocupacionais. E vemos aqui para a parte residencial os níveis de tolerância, e na próxima sessão vamos ouvir mais sobre isso. Agora, a avaliação da exposição dietética inclui alimentos e água potável. A água vem de lagos ou rios ou, às vezes, açudes, ou água subterrânea. As concentrações na água potável
são feitas com modelos, com estimativas com modelos. Aqui vemos os diversos modelos em diversos níveis. Às vezes usamos dados de monitoramento para aprimorar esses cálculos. Aqui vemos apenas o link para avaliação da exposição dietética a duas componentes: resíduos em alimentos e água potável, e também consumo de alimentos e água potável, quanto está sendo ingerido e bebido, e a quantidade de pesticidas contidas. Então, a exposição dietética vai de simples para complexo, mas a equação é a mesma: consumo vezes resíduos é igual à exposição dietética. Isso, nós usamos um levantamento que é chamado What We Eat in America, o que nós comemos nos Estados Unidos, e também uma base de dados de consumo de commodities alimentares. Então, para o risco dietético, o cálculo é feito com uma percentagem que é exposição dividido entre PAD, pelo PAD multiplicado por 100. Quanto à avaliação do risco dietético, usamos um modelo DEEM, que calcula as exposições por um único dia por dia, e também que pode ser aguda ou de mais longo prazo. Aqui vemos a avaliação do risco dietético, um quadro de exemplo. Esse é comum. E se não for necessário fazer nenhum aprimoramento, nenhuma modificação, então são usados essas percentagens, ou se não, podem ser usados outras percentagens dos ensaios de campo, etc. As exposições não dietéticas incluem a exposição ocupacional, e para a exposição ocupacional relacionada com o trabalho se aplica o agrotóxico em configurações agrícolas ou áreas residenciais, e depois os trabalhadores estão expostos depois de reingressar ao campo. Podem ser os coletores e as rutas podem ser dérmica e inalação. Isso não se relaciona com o trabalho. Inclui com que manejam isso, podem ser onde se aplicam os praguicidas, pode ser depois de voltar por exemplo, pode ser jogar golfe no jardim. Então, as pessoas que estão ao redor, então as rotas são térmica ou por inalação e oral. Para os que manipulam, é tanto para residencial e também no trabalho. Temos a taxa de aplicação, pode ser o que diga a etiqueta ou qualquer uso que tenhamos. Também temos dados de enquetes, também exposição por base de dados. Aqui temos as bases de dados dos que manejam os agrotóxicos, e são diferentes dados para os que manejam os agrotóxicos, para abordar as exposições de maneira genérica. E depois as forças de trabalho, em 2001, os que manejam os agrotóxicos e sua exposição, e isso deve levar desde o cenário dos manipuladores que mais manejam os agrotóxicos. A informação adicional é os que manejam a força de trabalho e a exposição no exterior. Para os trabalhadores de aplicação, podem aplicar os impactos regionais ou ocupacionais, e a exposição ocorre em áreas tratadas nas culturas. Por exemplo, a primeira via exdérmica, temos níveis residuais e são com base na área que incluem submersão e estudos de transferência. E temos estudos de resíduo, o resíduo, o DFR,
e isso também pode cair na pele dos trabalhadores. E também tem um coeficiente de transferência, que é uma estimação genérica. Por exemplo, quando por contato com a folhagem ou quando faz uma atividade específica e o tempo de trabalho que se realiza nessa atividade específica. Para avaliação de riscos residenciais, é uma ferramenta que se usa, que proporciona guias e prevê cenários de contaminação mais comum, como com áreas com grama, jardins, por exemplo, também nas áreas interiores e tudo isso. Outros temas adicionais incluem exposições estándar, por exemplo, a volatização, como, por exemplo, a volatização é quando os agrotóxicos são de procedimentos agrícolas, e a aspersão quando ocorre uma criança brincando no jardim e se aplicou algum produto, então, por aspersão residencial, e passa das mãos das crianças à boca. Outra é a avaliação de risco adicionada, que inclui alimentos, água potável e outras exposições não ocupacionais. Por exemplo, residencial inclui, por exemplo, oral, térmica e por inalação. Outra consideração é o risco acumulado, que é combinado de todos os químicos, como o risco combinado, alimentos e água potável, com todos que têm efeitos tóxicos comuns que se geram de igual maneira. Esse é um quadro de grupos acumulados que estão sendo avaliados. Outra consideração é a justiça ambiental, o tratamento justo e a participação significativa de todas as pessoas, independente de raça, cor, origem, o nível de renda, desenvolvimento, implementação e cumprimento das leis, regulamentações e políticas ambientais. É a justiça ambiental. E aí se complementa com cada químico, para cada estudo, para cada químico, e o que ele provocou na saúde humana. E isso pode ser associado a um mau uso, pode ser uma ferramenta de aplicação, e também se associa com o uso da etiqueta do agrotóxico para ter claro que essas informações são necessárias na etiqueta. O paradigma da avaliação dos praguicidas é a avaliação dos riscos. Isso combina riscos com a avaliação da exposição. E se requer que o risco seja informativo para o usuário, há que caracterizar esse risco potencial da exposição e proporção do contexto dentro do qual se pode compreender esse risco. Alguns elementos incluem a transparência, falamos de dados, incertezas, modelos versus dados incluídos, clareza, e queremos ser concisos e que isso seja de entendimento para o público e consistência seguindo os requisitos regulatórios da EPA e razoabilidade. Tem que ser fortes com bases científicas e boas práticas. Obrigada. Agora vamos passar à última apresentação desse primeiro workshop, que vai ser com o Mark Freeman, sobre comércio internacional, as políticas de LMR e perspectiva dos Estados Unidos. Ele é responsável e assessor em políticas de comércio internacional da divisão de planta do Serviço Agrícola Exterior. Ele trabalhou na implementação de acordos sobre a aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias e o acordo sobre obstáculos técnicos ao comércio.
Obrigada, Mark. Pode começar. Obrigado. Todo mundo pode ver a tela que eu estou compartilhando, o slide. Boa tarde a todos. Meu nome é Mark Freeman. Estou falando de Washington, D.C. Não tem muita gente aqui no escritório. Eu gostaria de agradecer ao ICA e a todos vocês por esse tempo para conversar com vocês a perspectiva dos Estados Unidos sobre as políticas de LMR e comércio internacional. Eu sou assessor de política exterior e trabalho para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no Serviço Exterior. Minha agência é a que se enfoca que é a FAS, que inclui Serviço Agrícola para o Exterior, Departamento da Agricultura e Agricultura de Comércios Emergentes e Serviços Agrícolas. Estamos sob as ordens de esses. Eu sou parte do Departamento de Política Internacional e Geográfica e trabalhamos para reduzir e abrir o caminho para o comércio internacional e proporcionamos experiência técnica com os tratados de livre comércio com os Estados Unidos. Muitos de nossos trabalhos incluem trabalhar com organizações internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, a Organização de Alimentos e Agricultura, a FAO das Nações Unidas, o Codex Alimentar e outros. Também proporcionamos conhecimento na implementação de acordos e compromissos de comércio. Temos mais de 168, temos relações com mais de 168 países no mundo. Esses são alguns dos aliados com os quais trabalhamos. Trabalhamos com reguladores dos Estados Unidos e outros grupos relevantes dos Estados Unidos. Temos outros sócios que incluem o serviço de marketing da USDA, da FDA e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos. E trabalhamos com a EPA, que é a Agência de Proteção dos Estados Unidos, e o escritório que lidera com relação ao governo dos Estados Unidos, trabalhamos com eles também e damos assessoria durante as negociações comerciais. Tem 2 associados com agências com quais trabalhamos, que é o Serviço de Inspeção Animal e Vegetal e para trabalhar com as barreiras ao comércio e tratar temas de equivalências e similares. Nosso trabalho com AFES e o USDA é para falar de temas como saúde vegetal e com o Departamento de Estado em Washington e no mundo também. O uso de novos produtos de baixo risco são os desafios no mundo e os agricultores podem enfrentar barreiras ao comércio. Os Estados Unidos, portanto, seguiam por esses objetivos de políticas públicas que aqui podem ver, que representam a harmonização dos estándares melhor possível e fortalecer o Códex, dar apoio à ciência e fortalecer as relações comerciais. A transparência regulamentar também é importante, incluindo os novos LMRs. E também estamos para informar novos membros, se desviam desse codex. Nossos objetivos de política pública é abordar esses desafios.
Alguns países não têm um processo para estabelecer LMRs ou não têm. Os seus LMRs são mais baixos que outros países. Alguns países seguiram os exemplos da União Europeia para desenvolver enfoques com base no risco nesses agrotóxicos. Vou discutir o enfoque da União Europeia mais adiante na apresentação. Existem também grupos que se sentem apaixonados, grupos de advogados que são apaixonados pela segurança pública, mas não entendem o conceito de abordagem baseada nos riscos, e isso pode resultar numa pressão pública sobre os governos e reguladores para desenvolver políticas mais rígidas, e outros países que desenvolvem seus LMR com bases nos dados domésticos, mas que não têm tolerância de importação estabelecidas. Os LMR desarmonizados são um grande desafio para a agricultura. Muitas vezes, no mercado exportador, ele não é definido um nível que facilite o comércio internacional. Existem muitos motivos pelos quais os LMR acabam sendo definidos em níveis diferentes. Alguns países têm pressões de pragas, têm diferenças técnicas relacionadas com as políticas, com diferentes práticas agrícolas de consumo. A determinação de definição dos resíduos e exposição determinísticas versus probabilísticas, e quando os governos estabelecem seus próprios LMRs, devem ser transparentes, os procedimentos devem ser acessíveis ao público para que as partes interessadas possam ver como o governo chegou à sua decisão. Em outros momentos, a ausência de um LMR em um mercado de exportação, e alguns consideram que LMR também são os LMR ausentes por diversos motivos. Muitos governos têm recursos muito limitados em desenvolver seus próprios LMR. Às vezes podem eleger também LMR de outro país como o seu parâmetro. E às vezes LMR podem ser políticos. Quando faltam LMR, é por muitas razões. Muitos países têm recursos limitados para definir seus próprios níveis. Algumas vezes eles podem ser políticos, como mencionei, podem haver motivações protecionistas para a existência de barreiras não tarifárias ao comércio. Mas eu acho que muitas das barreiras relacionadas ao LMR também são não intencionais, e há razões relacionadas a desafios de coordenação e a falta de incentivos econômicos para colheitas menores. Quando os países não têm seus próprios LMR, nós os encorajamos a adotar o padrão do Códex. Na ausência de um padrão do Códex, esperamos que o país adote o LMR dos Estados Unidos, em vez dos que são usados na União Europeia, nos quais não são embasados na recomendação de seus avaliadores de risco. Os Estados Unidos têm um desafio particular porque foram os primeiros a estabelecer quando outros países não estabeleceram. Isso quer dizer que os produtores dos Estados Unidos não possam usar um novo agrotóxico para exportar a certos mercados até que outros países estejam no mesmo nível. Se passamos ao conceito de enfoques baseados em ciência e risco, a União Europeia ela é muito transparente na intenção de regulamentar esses riscos. A abordagem não se baseia apenas nos princípios dos acordos da OMC ou SPS, mas isso também causou diversas barreiras para os comércios, como os vegetais e outras culturas no mundo, inclusive nos países em vias de desenvolvimento ou países desenvolvidos, que torna a União Europeia um desafio maior, porque ela utiliza o tamanho do seu mercado e acordos de livre comércio para pressionar seus parceiros internacionais e comerciais para adotar o seu enfoque. Isso limita o custo de produção e o resto, enquanto não afeta os esforços de segurança, causa incerteza econômica para o resto do mundo, sem oferecer nenhum aumento
na segurança alimentícia. O serviço da FAS nós tratamos de manejar esses problemas de comércio a nível técnico. Há alguns momentos que temos que resolver esse sistema diante de políticas. Isso pode ser reuniões, se dá através de reuniões bilaterais e mediante as negociações de livre comércio com alguém individual, grupo ou diferentes grupos comerciais. Nos países que propõem mudanças desses LMRs, temos certas obrigações com relação a acordos da OMC, TBT, SPS, e esses compromissos incluem notificar outros membros da OMS sobre alterações que teriam um impacto significativo sobre o comércio e a regulamentação não se basear ou diferir significativamente do padrão internacional relevante, como os padrões do Códex. Essas notificações precisam estar em um estágio inicial e apropriado do processo de tomada de decisão. Além disso, os países precisam fornecer a base científica uma justificativa para essas mudanças. É muito útil quando eles fornecem acesso aos dados que foram considerados, como as LMR. Os países também devem responder a outros membros da OMC quando tiverem comentários, preocupações ou perguntas significativas à unificação da OMC. Os Estados Unidos apoiam o Codex fortemente e a abordagem científica para avaliar o risco de estabelecer LMR de pesticidas. Os LMR de pesticidas do Códex são essenciais para proteger a saúde dos consumidores e facilitar o comércio agrícola, devido ao grande número de combinações e de químicos e commodities químicas que estão online. É um desafio para o Códex manter o ritmo no estabelecimento de LMR. Isso ressalta a importância do processo de definição de prioridades do Código para a revisão do LMR. Além disso, é fundamental que todos os países participem desse processo para garantir que o LMR do Código prestem serviços significativos a seus membros. Os Estados Unidos seguem apoiando o fortalecimento do Códex para a revisão do LMR e buscando eficiência no processo de estabelecimento desses LMR. A EPA consulta o Códex antes de definir os LMRs para os Estados Unidos e incentivamos os outros países para, na medida do possível, também a se harmonizarem com os LMRs do Códex. O primeiro ponto aqui importante para os países que não estão seguros, não têm segurança alimentar, a desarmonização do LMR ou a falta de LMR podem levar à rejeição de envio de alimentos seguros e nutritivos. No entanto, isso também é importante para as empresas que buscam atender a demanda por alimentos seguros, para assegurar que se estão mandando alimentos seguros, pois o comércio é uma importante fonte de emprego e de crescimento econômico para todos os membros da OMC. Com relação ao segundo ponto, muitos países usam o Códex como ponto de referência para a regulamentação dos pesticidas. Isso ocorre porque o padrão do Códex é o padrão internacional. Quando os países ultrapassam o padrão internacional, devem ter uma justificativa científica para fazê-lo. Os LMR do Códex também consideram dados de todo mundo e não somente de um país particular. Para finalizar, os padrões do Códex são particularmente úteis para países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos, que não têm capacidade de regulamentar para conduzir suas próprias avaliações de risco de pesticidas. Usar os padrões do Códex, portanto, libera recursos escassos para que esses governos usem de outras formas, pois há muita reclamação a nível público. É importante que o Código acompanhe o volume de LMR
e para apoiar o fortalecimento do processo de LMR do College Fund, oferecendo recursos adicionais. Se querem receber mais informação, a Comissão dos Estados Unidos publicou um estudo, está disponível nesse site web, aqui no slide. Eu não vi esse estudo ainda, mas tem informação importante para as considerações econômicas em termos dos pesticidas. Então, com isso, conclui a minha apresentação e obrigado a todos pela atenção. Posso responder questões agora. Obrigado, Mark. Já estamos agora no fim do período de perguntas e comentários. Estamos sem tempo. Se enviarem mais perguntas mais adiante, vamos compartilhá-las com o senhor para depois mandar as respostas. Novamente, obrigado ao Mark pela apresentação. Obrigado a todos e que Deus os abençoe. Estamos, portanto, já nos aproximando do final deste primeiro workshop virtual de capacitação e avaliação de riscos dietéticos para pesticidas. Gostaríamos de convidá-los para a próxima sessão, 17 de setembro, à mesma hora, 11 da manhã, da Costa Rica. E através do e-mail, nós já poderemos estar em contato com todos, já que todos se cadastraram e poderemos informar sobre novos eventos. Então, no meu nome, em nome de todos aqueles que trabalharam para organizar esses workshops, foi um prazer estar com todos. E agora, para o encerramento deste primeiro workshop, vou passar a palavra para Nigel Hunter, representante do FAS-USDA. Obrigado, Eric. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu sou Nigel Hunter, eu gostaria de me apresentar como um dos gerentes do USDA FAS, trabalhando com o projeto LMR aqui na capital dos Estados Unidos, em Washington, D.C. Isso conclui a primeira sessão dos workshops virtuais. Eu gostaria de aproveitar agora para agradecer todos os palestrantes, bem como os nossos amigos do ICA, que nos ajudaram muito com este evento. Espero que esta sessão tenha sido útil para os participantes e que tenhamos dado uma introdução eficaz e para o nosso sistema regulamentar, o regulatório. Gostaríamos de também receber feedback de todos para ver se podemos melhorar o nosso trabalho na próxima sessão, se for necessário. Nós estamos ansiosos por ver os seus comentários, vamos coletar essas informações e com certeza haverá perguntas para os palestrantes sobre o conteúdo de hoje. Podem também colocar as suas perguntas no chat da plataforma ou no site do CPOA que nós vamos dar. E nós vamos fazer o possível para responder o quanto antes. A próxima sessão está marcada para dia 17 de setembro, à mesma hora. Será enviado um novo link para cadastramento e mais informações antes do evento. Muito obrigado a todos pela participação e esperamos voltar a vê-los daqui a 3 semanas. Muito obrigado, Nigel. Com isso, vamos concluir o evento. Agradeço muito aos intérpretes e boa tarde a todos.